Nossa aula hoje é sobre, continua sendo sobre a Oceania, mas hoje a gente termina. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia da Oceania. Ou seja, falamos ontem sobre a vegetação, né, que tem esses tipos de vegetações, tundra, floresta temperada. Nós falamos sobre essas vegetações? Sim, eu acho. Para ter certeza. É pra ter certeza. Fala aí, pessoal. É? Falamos, Só tá eu não, falando aqui, é? monções, nós falamos das monções asiáticas. E Falou. aqui vamos falar sobre esses tipos de floresta rapidinho, para a gente passar para a hidrografia e teoria e começar a Europa, um outro continente. Então, no Nordeste da Ásia, os climas tropicais, as florestas tropicais e pluviais, elas interferem bastante também na Oceania. Eu tenho ali próximo ao Nordeste da Ásia, e onde se localiza também parte da Oceania, só um minuto, um clima tropical voltado à criação de florestas pluviais. Quando eu falo em pluvial, estou falando de Água. água, mas de onde a água? Da chuva. Da Água da chuva. chuva. Da chuva. Então, tem árvores frondosas nessas florestas tropicais, com mais de 40 metros de altura. Já no norte da África, da Oceania, perdão, eu tenho uma floresta equatorial. Floresta equatorial, meus amores, são florestas marcadas por grande quantidade de chuvas, de precipitação. Então, essa chuva constante, essa precipitação constante, ela vem gerando condições excelentes para que árvores muito grandes se desenvolvam ali. Chove sempre, só que o clima é quente e úmido. Temos savana também, né, na Oceania. Principalmente eu estou falando naquela parte da Austrália, tá? Na transição entre o deserto na parte central e do clima do norte aparecem savanas. Temos aí a presença de plantas xerófilas, né, e predominação de gramíneas. O que são plantas xerófilas? O quê? Xerófilas. Xerópolis. Esse professor eu não lembro, não. A gente já estudou sobre isso, A mas eu mãe não tá. lembro. A minha mãe é que tá falando Xerox aqui. Xerófilas. A gente tem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na faxina. Tudo bem. Ah, eu entendo. Eu também, no dia da folga, eu sou faxineira também em casa. Tchau. Tchau. Ah, um amor, Matheus, a sua mãe. Não, eu digo, olha, eu sou professora, só que na dia de folga eu sou faxineira de casa, porque a gente tem que fazer a faxina. É. Mas acontece, né? Coloca o Matheus também para fazer parte do trabalho. Olha, vamos lá. Planta xerófila. Plantas xerófilas são aquelas plantas que se adaptaram a um clima mais seco, a um clima mais rigoroso. Por exemplo, os cactos. Os As cactos são cactáceas. isso, as cactáceas de caule suculento. Por exemplo, olha, as palmas, os cactos, todas as plantas dessas famílias, elas se adaptaram a um tipo de clima. Lembrando, o clima determina a vegetação. Não é a vegetação que determina o clima. Nesse caso e nesse sentido, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma planta que perdeu as folhas porque essa folha não ia suportar um clima tão quente e trocou essas folhas por espinhos. Esses espinhos é um tipo de defesa da planta, não só contra alguma ameaça, mas também é uma forma dela reter água. Meus amores, alguém mandou mensagem no chat? Vai lá de novo. Vocês sabem que eu nunca consigo abrir o chat na hora. Ok. Isso, exatamente, Emily. São essas que têm água no interior. Então, é como tipo camelo. O camelo e o dromedário, eles não acumulam gordura para eles andarem no deserto e sobreviver? Essa gordura vai gerar energia para que eles sobrevivam? Então, essas cactáceas, elas também fazem isso, só que com água. Elas retêm água no interior para que no verão, geralmente é um verão muito rígido, né? Um verão muito quente, essas plantas começam a pegar a água que ela acumulou durante o inverno, durante o período de chuva, para sobreviver durante o período de seca. Então, as cactáceas elas se adaptaram a esse clima, geralmente em savanas são encontradas. Agora,
Na savana, a predominância é de gramíneas, ou seja, uma vegetação mais baixa, de porte baixo, como essa foto, como a imagem que está aparecendo aí para vocês. Eu estou falando, essas características são bem encontradas na Austrália. Por quê? Porque é a parte de terra contínua que eu tenho na Oceania maior. Então, se eu pensar em uma grande quantidade de terras na Oceania, eu vou pensar na Austrália. Vou pensar nos cangurus. Vocês não lembram dos cangurus quando pensam na Austrália? O Canguru Jack, por exemplo, aquele filme. Quem Eu não já tem? assisti. Eu não. Não? Pois assiste, Não, que é não. muito engraçado, o Canguru Jack. A gente pensa nessa diversidade de espécies, né? De espécies na fauna e na flora na Austrália. É um continente é um lugar bem peculiar dentro do continente da Oceania. Então, praticamente nós vimos isso. Ontem eu estou só revisando por conta da consciência, porque vai que eu não tenha passado tudo e eu não lembro, porque ontem eu tive um ataque de abelhas aqui em casa, enorme, eu fiquei atordoada, mataram um cachorro. Bombeiro. Oi? Chamava o bombeiro. Mas não deu tempo. É o seguinte, eu não sabia que tinha abelha aqui em casa, aqui na casa da minha mãe. Tem um sítio muito grande. E, geralmente eu dou aula aqui porque a internet é melhor. E aí, o vento derrubou a abelha, a casa da abelha. O vento derrubou e a gente não sabia que tinha abelha. A gente veio saber ontem no ataque, entendeu? Aí, Matou o cachorro, foi? oi? Matou o cachorro, foi? Matou o cachorro. E a gente tava tentando Ixi. tirar o cachorro. Aqui tem vários cachorros. Pegaram 3. E aí, desses 3, um morreu. Outro eu mandei pro veterinário e conseguiu salvar, porque foram poucas picadas. Outro ainda tá um pouquinho, com cuidados, mas um não resistiu. Ele morreu. Então, eu fiquei a Ixi, tarde Maria, eu inteira com esse... nisso, pessoal. Lá no sítio da minha avó, foi me inventar de derrubar um cacho de abelha. Nem Jesus, é um abelha era. perigo. Era de enxu, daqueles vermelhos. Aí, aí eu juntou eu e o meu irmão e a minha prima. Eu falei assim, ó. Vou pegar esse coco aí, eu vou derrubar esse cacho aí de enxu. Aí eu joguei lá, levei, professora, umas 6 picadas de enxu. Levei. Aí depois a gente queimou, e aí tinha um pouquinho de mel aí dentro, eu comi. Olha, mas tem que ter muito cuidado, gente. A natureza, ela é incrível, ela é maravilhosa, mas ela também cria suas defesas. Assim como a gente levanta muros, cerca elétricas para nos proteger do que a gente entende como ameaça, a natureza também faz isso. Ela cria suas autodefesas. Por isso que tem plantas que têm espinhos, tem plantas que queimam, como Ortiga. ortiga e isso. Então, a natureza, ela começa a criar defesas para ela. Então, ontem eu fiquei atordoada, eu não postei aula, não postei vídeo nem atividade. Aí eu tô até justificando, né, a falta de atividade no grupo por conta disso. E a aula, que eu sempre disponibilizo, a aula gravada, eu vou tentar mandar todas as aulas hoje para o YouTube e depois o link para vocês. Mas ontem eu fiquei a tarde inteira. O meu cachorro foi atacado 1h da tarde, mais ou menos. Ele morreu 5 horas e eu estava com ele até o tempo dele morrer. Então foi bem desgastante, tá bom? Então vamos lá. Então, voltando à nossa aula, nós estamos falando principalmente, dentro da Oceania, principalmente da Austrália. Então, essa grande diversidade de vegetação e de espécies, eu vou ter nessa grande porção de terra ali que é a Austrália. Alguma dúvida até agora? Alguma angústia? Não. Não. Então, olha, lá na Nova Zelândia, perdão, predomina, né, a vegetação de gramíneas com árvores latifoliadas. O que são isso? As folhas. Isso. Se eu tenho os cactos com... Só um minutinho para me ver aqui. Vixe. Verdade, Emily. Eu tô aqui no chat com a Emily também, tá? Vocês também podem ir lá para observar tudo. Ela colocou assim. Interessante. Que tipo, tudo tem sua defesa natural, como o veneno, espinho, sei lá. Mas nós humanos não temos, nós que somos evoluídos, racionais, é interessante. Então, Emily, a nossa defesa é exatamente o raciocínio. É exatamente pensar. A gente não tem uma defesa natural propriamente no nosso corpo, não é? Apesar de termos, sim. As nossas unhas servem como defesa natural, embora a gente não, hoje, por sermos seres racionais, né, pensantes, nós entendemos que
faz parte do corpo, mas é mais um meio da gente... Eu não estou encontrando a palavra agora, só um minutinho. É como se fosse um meio também de vaidade, né? Porque a gente gosta de pintar, decorar a unha e tudo mais. Mas é defesa. Nossos pelos também são defesas. A gente tem nossos tipos de defesa também. Agora, que a maior delas é a racionalidade. É pensar, é criar, é desenvolver técnicas, por exemplo, para morar em lugares de difícil acesso. Topo de uma montanha, um lugar congelado, um lugar onde os animais são bem perigosos e a gente consegue desenvolver meios de afastar ou proteger. Então, se a gente for pensar, tudo tem um meio de defesa, a nossa defesa provavelmente será o raciocínio, a maior delas, né? A gente tem os dentes também, que é o meio de defesa, embora a gente não use mais, a gente não tem presas bem afiadas, né? Mas os nossos dentes serviriam como meio de defesa. Nesse processo de evolução, quando a gente começou a evoluir, né? Nós nem sempre fomos assim, a gente começou a perder, a desenvolver o raciocínio, desenvolver a sapiência, né, como fala, mas começamos a perder algumas coisas mais rústicas de defesa, como garras, né, ou presas. Até aí, alguma dúvida? Não. Não? Não. Tops. Mas se tiver, é só falar, que eu respondo. Eu tento A resolver. gente é muito Não. top. A gente aprende muito rápido. Graças a Deus. Então, deixe-me ver. Sim, na Nova Zelândia, né, predomina o quê? Gramíneas e as árvores alto-foliadas. E temos também a vegetação mediterrânea na Oceania. Né? A vegetação mediterrânea ela já é mais caracterizada por arbustos, né? E aparece lá no litoral sul e grande parte do leste da Ásia também. Lembrando que a Oceania e a Ásia estão ali próximo. Então, algumas características que vai aparecer no continente asiático vai também aparecer no continente Oceania. Tá bom? Tá bom. Florestas temperadas marcadas por pinheiros, né, e árvores de folhas largas, todas de grande porte, também são encontradas. Essas aqui são olha, essa imagem aqui de cima super bonita, colorida, é uma imagem de uma floresta temperada, enquanto essa de baixo é uma paisagem, é uma vegetação mediterrânea. Estão vendo a diferença? Eu tenho arbustos aqui, enquanto aqui as árvores são maiores, são árvores que perdem a folha, principalmente no outono, para se preparar para estações mais rígidas, estações mais bruscas mesmo, como o inverno, que chega com tudo, né? A água sai de estado líquido para um estado mais sólido, vira neve. Então, as árvores se adaptam, a vegetação se adapta para a mudança do clima. Já na parte leste da Austrália, é dominado também por esse tipo de floresta temperada, assim como na Nova Zelândia. Em Papua Nova Guiné e Nova Zelândia aparece a tundra, né? É uma vegetação que se desenvolve em lugares com clima extremos. O clima é muito extremo, tanto que vocês veem que a vegetação está saindo aí na neve. Descongela um pouco essa neve, a vegetação surge nos poucos meses que dura o verão. Principalmente a gente está falando de regiões próximas aos polos, norte e sul, né? Que são bem frias, bem geladas, tanto que quase que não se descongela a água aí. E o pouco que se descongela possibilita a existência dessa vegetação chamada de tundra, que são musgos e líquens. Musgos e líquens compõem esse tipo de vegetação. Até aí, alguma dúvida? Não. Vamos lá, agora a hidrografia. Não. Tá tendo não? Não. Graças a Deus. Vamos lá para a hidrografia da Oceania. Quem vai ler para mim hoje? O Carlos. O Carlos. João Carlos, por favor. Página 150. Bora, Carlos. Vai, Carlos. E quem é que tá falando? É que tem LRVJ. Júnior. Eu mesmo. Ô, Júnior, por que não É o você? Júnior. Eu? Eu que, professor? Leitura, vamos? Bora. Vamos lá, 150 a página. 150. Isso, É da parte da hidrografia. isso, essa parte mesmo.
A hidrografia da Oceania é pobre. Peraí, rapidinho. Foi aí que aconteceu aí? Bora. A hidrografia da Oceania é pobre, se comparada com a dos outros continentes, pois a grande maioria das ilhas não tem extensão suficiente para a formação de rios com grande capacidade de navegações ou produção hidrelétrica. No entanto, cumprem a função de fornecer água para o consumo, onde se estabeleceram as ocupações humanas. Como na maioria dos climas do continente há regularidade de chuvas, esses rios sempre são abastecidos e mantêm sua perenidade. Na plataforma continental australiana, a ocorrência dos rios é dificultada pela baixa pluviosidade de climas áridos e semiáridos, que foram desertos na parte centro-leste do país. Os principais rios da Oceania são Austrália, Na Austrália. na Austrália, o Murray Murai. e seus nome estranho. É isso mesmo. Seus afluentes. Mohammed. E esse rio aí que eu não sei ler. Tá, pode deixar que eu leio eles. Muito obrigada, viu, Carlos? Então, olha, como o Carlos fez a leitura pra gente, a hidrografia da Oceania é uma hidrografia pobre. Pobre por quê? Porque os rios, eles não conseguem ter capacidade suficiente de produzir hidrelétricas, por exemplo. Por outro lado, são fundamentais. Eles precisam existir para abastecer aquela população que mora nesse continente, na Austrália. Na Oceania, moram pessoas. Então, as pessoas precisam ser abastecidas com água. E aí, os principais rios são esses. Os principais rios da Oceania são, na Austrália, o Murray e seus afluentes, Murrumbidgee e Darling. Nova Zelândia, destaca-se o Waikato. E em Papua Nova Guiné, o Daru, Fly, o Kirofi, Kikori, Purari, Ramu e Sepik. São os rios, né, que a gente tem na Oceania. E aí fechou o conteúdo Oceania para vocês. Pergunta, alguma dúvida? Eu tô normal, não tenho novidade nenhuma, não. Ok. Também. Tá de boas, tá de Então eu vou boa. fazer a chamada. Depois de 20 anos para fazer essa chamada. Isso. Agora eu vou fazer a chamada. Só um minutinho.